Capítulo 2921 Laboratório de Família, Parte 1. Ei, Faluel. Está tudo bem? Era uma hora estranha para uma ligação e ele não tinha notícias da Hydra desde antes de sua partida para Giera. Oi, Lit. Estou bem, obrigada. Só estou um pouco chateada com um amigo meu que desaparece por longos períodos de tempo e nunca liga, a menos que queira alguma coisa. Ela respondeu com um tom brincalhão. Sinto muito. Lit suspirou. Isolar-se era um velho mau hábito que ressurgia sempre que ele estava envolvido no trabalho, o que acontecia com muita frequência. É melhor que sim. A Hydra resmungou. Você poderia pelo menos ter me ligado para me contar sobre a luta com a cidade perdida e que todos estavam bem. Em vez disso, eu tive que descobrir pelo Interlink primeiro e depois obter os detalhes do relatório de Fria. Eu sei, mas com tudo o que aconteceu, isso escapou da minha mente. Lit disse. Até o portal ser concluído, eu estava envolvido com os tratados entre os tritões e a vovó para criar novas cidades em seu deserto. Além disso, com a desculpa de atuar como elo de ligação com o conselho desperto local junto com Ragu, passei a maior parte do meu tempo livre vasculhando seus arquivos em busca de dicas sobre as orelhas de Menadion. É uma desculpa legal, mas ainda assim é uma desculpa. Faluel assentiu. Dito isso, você tem planos para amanhã? Tenho algo que quero te mostrar. Estou livre amanhã, respondeu Lit. Perfeito. Venha ao meu covil logo cedo pela manhã. Vejo você. Faluel desliga. Lit colocou o amuleto no bolso e voltou para dentro do quarto. Camila e Solos estavam lendo a história do Pardal Feio, um pássaro de aparência ruim que se tornou uma poderosa fênix e se tornou o governante da floresta. Este não é um dos meus. Gostaria de saber se a vovó escreveu ou se é apenas baseado nela. Lit pensou. As duas mulheres se alternavam na leitura, tornando o vai-vem entre os personagens mais vívido. Você se importa se eu participar? Ele perguntou. De jeito nenhum. Camila se moveu para abrir espaço para ele. Há muitos pássaros nesta história e estou ficando sem vozes. A propósito, você notou que o único amigo do nosso Pardal Feio é um tentilhão? Coincidência? Acho que não. Lit e Solos responderam em uníssono, fazendo os três caírem na gargalhada com a piada interna que ele lembrava. No dia seguinte, Lit e Solos deixaram os bebês em casa com Camila e foram visitar a Hydra. A governante bestial do Marquesado de Distar construiu sua casa dentro da Cicatriz Negra, uma das raras montanhas no sul do Reino Grifon, que recebeu esse nome devido à obsidiana que cobre a maior parte de sua superfície rochosa. O vulcão estava ativo até que Firval, a mãe de Faluel, se mudou para lá. Depois de se tornar um dos 4 pilares fundadores do reino, a Hydra se cansou das intrigas da corte e buscou a solidão de seu laboratório secreto na Cicatriz Negra. Ela desviou o fluxo de magma do núcleo ígneo da montanha para formar uma poça que abastecia seus experimentos de forjaria e desempenhou um papel fundamental na fundição e purificação de metais mágicos. A montanha também tinha uma fonte termal fumegante que, juntamente com o clima quente do sul, fazia dela o lugar perfeito para criaturas como as hidras, que eram fracas ao frio. Após a morte de Valeron, Firval não tinha mais laços com o reino e deu sua residência a Faluel como um presente de maioridade. Ao chegar ao covil da Hydra, as paredes de pedra se abriram, deixando Lit e Solos entrarem e revelando uma enorme caverna decorada com riquezas suficientes para envergonhar até as mais antigas famílias nobres. Pilhas de ouro e pedras preciosas estavam misturadas com pequenos montes de cristais mágicos. Quanto mais preciosa a pilha, mais perto dos aposentos de Faluel ela ficava. Os artefatos que ela havia coletado e forjado ao longo dos séculos, em vez disso, eram cuidadosamente armazenados dentro de várias caixas de cristal que somente ela podia abrir. Elas formavam as paredes que separavam os diferentes cômodos do covil, servindo tanto como um testemunho para os convidados das habilidades de sua anfitriã quanto como um aviso silencioso do que ela poderia desencadear sobre eles se fosse provocada. Cara, como está quente aqui! Lit olhou para os tubos de metal que saíam da fonte termal que cobria o interior das paredes da montanha.
Um sistema complexo de matrizes e pedras mágicas espalhava e amplificava o calor transportado pelos canos, permitindo que a hidra regulasse a temperatura e a umidade de seu covil à vontade. Desde que Lee criou o sistema de ar-condicionado para ela como agradecimento por salvar o filho de Rena, Falco, da doença de estrangulador, Faluel usou apenas duas configurações. Dia escaldante de verão para quando ela estava sozinha e dia quente de verão para quando ela tinha visitas. Obrigada, mas não estou interessada em um homem casado. Faluel disse com uma risada enquanto ela abaixava a temperatura. Ela estava em sua forma humana, parecendo uma jovem mulher de 20 e poucos anos, com cerca de 1,7 metros de altura. Seu rosto tinha um formato oval, com olhos coloridos como o arco-íris e cabelos longos que emolduravam suas belas feições. Ela estava vestindo uma camisa vermelha de manga curta e o que Lee poderia jurar ser um macacão jeans. Muito engraçado, mas antes que eu me esqueça disso pela enésima vez, onde você conseguiu esse pano? Perguntou Lee. Isto. Ela assinou para seu macacão. É apenas algodão tecido de acordo com uma antiga tradição da Hydra para torná-lo mais durável. Você pode me ensinar como fazer isso? Lee sentia uma pontada de nostalgia de sua vida na Terra sempre que via Faluel usando roupas assim. Claro, mas se você vender e virar um sucesso, eu exijo uma grande parte. Agora, vamos aos negócios. Um estalar de dedos os teletransportou para longe de seu covil e para um lugar muito maior. O teto tinha mais de 40 metros de altura, não tinha paredes internas e estava tão abarrotado de dragões menores que Lee não conseguia ver os limites do que ele só podia supor ser uma caverna subterrânea. Hidras de 7 cabeças pisavam para a esquerda e para a direita enquanto se moviam, suas cabeças conversando com outras hidras tanto quanto entre si. Pilares de luz eram visíveis em intervalos regulares que eram formados por uma série de matrizes empilhadas juntas. A distância entre os diferentes conjuntos de formações mágicas garantiu que os feitiços não interagissem entre si e que cada pilar recebesse energia mundial suficiente sem atrapalhar os que estavam próximos. Que lugar é esse? Solos perguntou, sentindo-se pequeno e insignificante. Ela podia perceber com sentido de mana que cada um dos presentes tinha um núcleo de mana violeta brilhante e tinha pelo menos 20 metros de altura. Alguns, como Firval, alcançavam mais de 25 metros de altura, algo entre uma besta menor e uma besta divina. Qualquer um que ultrapassasse os 20 metros era considerado um indivíduo abençoado com uma quantidade maior de sangue de guardião do que a média. Para dar crédito a essa crença, havia o fato de que tais pessoas eram frequentemente também dotadas de grande talento. Seus corpos imponentes e núcleos de mana transbordantes não eram diferentes daqueles dos dragões de Fênix com quem Solos estava acostumado a conviver. Capítulo 2922 Laboratório de Família, Parte 2. Porém, diferentemente das hidras, as bestas divinas sempre mantiveram uma aparência humana para não intimidar os membros de raças menores. Agora que penso nisso, nunca vi Surtur ou Reitea em sua verdadeira forma. Solos pensou e Lee assentiu telepaticamente. Bem-vindo ao Laboratório da Família. Ou você realmente achou que eu poderia trabalhar nos harmonizadores e no segredo por trás da evolução de um fio sozinho? Faluel respondeu. Esse tipo de trabalho requer um esforço de grupo ou levaria séculos para ver qualquer progresso na minha pesquisa. Apesar de seus corpos atarracados de 4 patas, as hidras se moviam com graça suficiente para nunca chegarem perto o suficiente dos recém-chegados e arriscarem pisar neles. No entanto, entre a pressa de seus movimentos e as caudas chicoteando ao redor, Solos se sentia como uma formiga no meio de uma estrada. É isso que você queria me mostrar? Perguntou Lee. Sim e não. Assuma sua forma Tiamat e siga-me ou vai levar o dia todo para chegarmos ao nosso destino. Pescoços. Após seu aviso, as hidras próximas abriram espaço para ela evitar bater e empurrar umas às outras enquanto ela crescia em tamanho. Pescoços. Lee seguiu o exemplo dela, mas sua transformação atraiu muitos olhares e causou muitos suspiros.
Ele não apenas atingia 30 metros de altura, a marca de uma verdadeira besta divina, mas também tinha braços, asas e o calor das chamas místicas queimando dentro dele avermelhava a ponta de suas escamas. Era tudo o que as espécies pertencentes aos dragões menores sonhavam. Wyverns tinham chamas de origem e asas, tornando-os os mais próximos de seu progenitor entre os dragões menores. No entanto, a falta de armas limitava sua proeza de combate, enquanto não ter os olhos de dragão prejudicava seu desenvolvimento mágico. As 7 cabeças que cada hidra poderia alcançar ao dominar os elementos e a dominação compensavam a falta de olhos de dragão, enquanto a falta de membros preenses e chamas de origem limitavam suas habilidades de forja. Da mesma forma, a falta de asas reduzia a manobrabilidade aérea das hidras. Escultura corporal poderia consertar alguns desses problemas, mas as alterações necessárias em suas forças vitais atrofiavam o crescimento de uma hidra se mantida por muito tempo. Cara, eles encolhem tão rápido. Lit deu um tapinha na cabeça mais próxima de Faluel, bagunçando suas escamas. Parece que ontem você era mais alto que eu e agora é tão baixo quanto Solos. Não tem graça. Ambas as mulheres bufaram em uníssono, embora a comparação fosse bastante precisa. A hidra agora mal alcançava o peito de Tiamat, assim como Solos fez com a forma humana de Lit. Siga-me, espertinho. Faluel liderou o caminho enquanto Lit colocava Solos no ombro. Daquela altura, ambos puderam ter uma visão melhor do laboratório e enxergar seu destino. Um conjunto branco formava um pilar branco que alcançava o teto e continha a forma alada de Ufil, o dragão de 7 cabeças, anteriormente conhecido como Ufil, a Hidra. Um de seus longos pescoços estava fora do círculo mágico, soprando chamas de origem dentro de recipientes de cristal para os outros usarem. As 6 cabeças restantes usaram seus olhos de dragão para estudar as leituras das matrizes, ajudar as outras hidras em suas respectivas linhas de pesquisa e tentar desvendar os segredos do harmonizador. Foi por causa de suas habilidades de linhagem, e não por seu remorso sincero, que Firval aceitou a rendição de Ufil no final da Guerra dos Grifos. A rainha louca teve sucesso em despertar o sangue de dragão no antigo Hidra injetando-lhe ambrosia e submetendo-o à loucura. Ambos eram frutos da magia proibida, mas os resultados eram inegáveis. Ufil evoluiu para um dragão de 7 cabeças, alcançando o que as hidras consideravam o auge de sua espécie. Eles esperavam que, ao estudar o corpo e a força vital de Ufil, encontrariam uma maneira de replicar os resultados de Trude sem o uso de magia proibida ou, pelo menos, obter informações sobre como promover sua evolução natural. Faluel levou Lit para a frente da matriz branca onde sua mãe, Firval, estava tendo uma discussão acalorada com Ufil e algumas outras hidras ao mesmo tempo. Suas 7 cabeças estavam espalhadas, cada uma falando com uma pessoa diferente sobre um assunto diferente. Todos, deem boas-vindas calorosas aos nossos convidados. A anciã hidra disse quando notou Lit Solos se aproximando. Eles são Lit Solos verem. Com essas palavras, Ufil levantou uma de suas cabeças e logo todos eles encararam Lit em choque, suas bocas abertas. O dragão de 7 cabeças ainda estava no violeta enquanto Tiamat havia mudado muito desde seu último encontro. Enquanto ele estava ali em silêncio, os dragões menores bateram brevemente as patas dianteiras em saudação, sem meios para qualquer gesto relacionado às mãos. Eu sou Shubari, chefe dos estudos de magia da luz. A hidra tinha 23 metros de altura e, com base no tom profundo da voz sibilante, ele era um macho. É uma honra conhecê-lo. O corpo de Shubari era coberto por escamas verde floresta que, nos pescoços e cabeças, progressivamente adquiriam a cor do elemento com o qual estavam sintonizadas. E eu sou Anata, mestre forjador líder. O chefe mais próximo lhes deu um aceno educado. Anata tinha pouco menos de 22 metros de altura e tinha uma voz prateada que a identificava como uma mulher. A cor base de suas escamas era marrom escuro em seu corpo e se tornava mais clara à medida que mais e mais listras elementais se manifestavam. Você parece diferente das suas fotos, lá de verem. Um truque inteligente para esconder a benção dos elementos e sua natureza desperta, eu presumo.
Ela assentiu para as mechas coloridas no cabelo de Solos. Seu palpite está correto, Anata. Solos assentiu. Os humanos que não sabem sobre o despertar consideram as 7 sequências como a marca de grande talento e eu quero evitar chamar atenção desnecessária. Espero que não se importe que eu diga que elas ficam tão bem em você quanto ficam em nossa espécie. A boca da Hidra se curvou em um sorriso caloroso. Além disso, a maternidade combina com você. Você está brilhando. Obrigado. Solos ficou vermelho de vergonha enquanto Lit e Faluel limpavam a voz em uma tentativa desesperada de conter o riso. Eu estou de dieta. Eu juro. Solos reclamou mentalmente diante do elogio involuntário. Eu sei que você está. Lit respondeu. Não leve para o lado pessoal. Ela confundiu você com Kami e estava apenas te elogiando. Talvez não tenha nada a ver com seu peso. Esperemos que você esteja certo, ela resmungou. O quê? Firval virou-se confuso. Esta é Ladveren, mas não Ladveren. O quê? Anata olhou para a Hidra anciã como se ela fosse louca. Você não está fazendo sentido algum. Talvez você precise de um descanso. Quero dizer que esta não é a esposa de Tiamat. Eles são parentes de sangue. Firval não conseguiu encontrar uma explicação adequada para suas relações que não confundisse as pessoas ainda mais. Então ela foi para a mentira oficial. Sério? Anata apertou os olhos para dar uma olhada melhor em Solos. Sinto muito, mas não ando muito perto de humanos. Você é tão pequena que é difícil reconhecer suas feições. Vocês parecem todos iguais para mim até que eu memorize sua assinatura energética. Continua no próximo vídeo.